Bem-vindos a mais um vídeo de carro por assinatura a bordo da minha BMW X5, tetão, né? Banquinho caramelo. Sim, carros por assinatura. Mas, Bruno, afinal, qual a melhor empresa de carro por assinatura? Existe só uma empresa que é a melhor empresa de carro por assinatura? Eu sempre relutei em falar isso aqui no canal, mas hoje eu vou trazer para vocês quais são as empresas que eu considero as melhores. Mas para isso a gente precisa de levantar alguns pontos aqui. Por quê? Não existe uma empresa que é perfeita em todos os critérios. Existem determinados critérios que cada empresa, cada critério, né, vai ter a melhor empresa naquele critério. Então é isso que a gente vai levantar aqui para vocês, já aproveitando já para mostrar também quais critérios, né, você deve analisar na escolha do seu carro por assinatura, na escolha da empresa na qual você vai fazer o seu carro por assinatura. Então bora lá para esses critérios e para quais as melhores empresas em cada um desses critérios, tá? E o primeiro deles e o que mais seleciona as empresas é danos da natureza. Pouquíssimas empresas no mercado cobrem danos da natureza. Então você precisa ficar ligado nesse critério para escolher a empresa, caso você esteja aí numa área de risco de enchentes, risco de granizo, risco de queda de árvores. Então você precisa analisar isso. Adianta aqui eu vim falar quais são as empresas de cada um dos critérios, muitas vezes não vai adiantar, tá? Por quê? Às vezes eu vou falar, por exemplo, danos da natureza, cobre. Mas existem critérios que definem o que cobre e o que não cobre dentro de danos da natureza. Então, minha recomendação em todos os cenários aqui, apesar de eu citar aqui algumas empresas que atendem esses determinados critérios, é que você cadastre aí no sistema que eu criei, que eu chamo de troca de carro, né, hoje. Vou deixar o link aí na descrição e eu vou deixar um link aqui em cima também para vocês terem um acesso, né, a quais empresas atendem a sua região. Porque muitas vezes eu vou falar aqui que essa empresa é a melhor, mas ela não atende sua região, então do que adiantou? Por isso é tão difícil bater um martelo, essa é a melhor empresa. Não tem como a gente fazer isso perfeitamente, tá? Então eu vou citar aqui para vocês, mas recomendo fortemente que cadastrem aí no sistema. Após o cadastro eu te chamo lá no WhatsApp pessoalmente para tirar todas as suas dúvidas e definir junto com você, baseado nos critérios que fazem sentido para você, qual a melhor empresa baseada no preço que você busca, tá? Então, danos da natureza, né? Quais são as principais empresas hoje que cobrem danos da natureza? As principais do mercado hoje é a Unidas Livre, né, que tem hoje um dos melhores contratos do mercado. Isso não quer dizer que é a melhor empresa do mercado, é um dos melhores contratos, tá? E ela cobre danos da natureza, uma das pouquíssimas empresas que tem grande volume e que cobrem danos da natureza. Mas existem outras, tá, gente? Então não vou citar nomes aqui de todas, mas se você for escolher, priorize a Unidas Livre, que ela sim tem contrato de danos da natureza. Localiza Meu, uma grande empresa, não cobre danos da natureza. A gente está na briga lá dentro internamente para que eles passem a cobrir esse tipo de dano, tá? Mas por enquanto é isso que a gente tem. Outro ponto importante é as coberturas do seguro, né? O valor de cobertura. Então vamos lá. Tem empresas que cobrem R$100 mil, digamos que é o normal do mercado essa cobertura de R$100 mil para danos a terceiros, tá? E danos materiais, né? Que eles chamam. Mas algumas empresas, como por exemplo a Localiza Meu, cobre R$300 mil de danos corporais e danos materiais, né? E tem a Unidas, que sim tem o melhor contrato hoje, que cobre... Pode espirrar, filho, não tem problema não. Tem a Unidas hoje que cobre R$500 mil compartilhados entre danos corporais e danos materiais. Então sim, tem empresas com coberturas entre 100 e 500 mil reais. Esse é um ponto que você deve observar. Mas eu acho bem legal essa forma como a Unidas colocou, né? Se for pensar, é abaixo da cobertura da Meu, mas como é compartilhada, normalmente você não vai usar o total das duas coberturas, acaba que a da Unidas cobre um valor maior de danos materiais, se você usar 100% para danos materiais, por exemplo. Para vocês terem ideia, o normal de um seguro, quando você faz seguro do carro próprio, é a gente colocar ali as coberturas perto de R$300 mil, tá? Então, no quesito cobertura de seguro, a melhor contrato, que tem a melhor definição de contrato para esse ponto hoje, é sim a Unidas Livre. Tá? Outro critério para a escolha da melhor empresa de carro por assinatura é franquia do seguro. As franquias variam hoje no mercado a partir de 5% da FIP, deixando claro que uma das pegadinhas aí do carro por assinatura é que existe franquia também para roubo e PT, tá? Costuma variar e às vezes a franquia de sinistro é mais baixa, de roubo e PT é um pouquinho mais alta. O normal do mercado é 5%, a maioria das empresas cobram 5%. Mas nesse critério existem sim empresas ruins, nas quais eu vou pontuar aqui para você quais são as empresas que eu não recomendo nesse critério de
de franquia, tá? As demais eu recomendo, não tem nenhum problema. Vou dar um exemplo da Sinicar LM/VW Sign & Drive, que tem a franquia de seguro de 5%, igual às demais empresas, mas não está incluso o terceiro nessa franquia. Significa que se você bater o carro envolvendo um terceiro, você vai pagar os 5% da franquia relacionado, até 5%, né, gente? Relacionado ao seu veículo, mais até R$5.000 relacionado à franquia do terceiro. Então você tem uma franquia extra e esse é um dos motivos que eu não recomendo. Um exemplo, se você batesse uma T-Cross, por exemplo, da VW Sign & Drive, além dos 170 mil AFIP, né? Além dos mais ou menos ali R$8.000 de franquia, que é os 5% da AFIP do carro, você ainda vai pagar mais 5 mil, 14 mil reais de franquia, mais ou menos, que você vai pagar se tiver um terceiro envolvido mais o seu carro envolvido, né? É alta franquia. Então tem que tomar cuidado com as empresas que você não deve assinar nesse critério, tá? Então tomem muito cuidado, franquia de seguro é um critério importante, mas tem mais empresas com pontos negativos e a maioria cobre 5%, tá bom? Mais um critério, bora lá. Ainda dentro das franquias do seguro, né? Cobertura de vidros, faróis, lanternas e retrovisores com franquia reduzida. O que significa isso? Você não vai pagar lá dentro da franquia de 5% da FIP do seu carro para trocar um para-brisa, que muitas vezes é muito menor a franquia. A maioria dos seguros cobrem essa franquia reduzida, seguro de carros convencionais, mas na assinatura a gente não tem isso. Então, quais empresas que cobrem isso já dentro do valor? Basicamente, a Unidas Livre e a Gold Drive cobrem franquia de vidros para-brisas, né? Mas não cobrem retrovisores, lanternas e faróis, que eu também acho uma cobertura importante. E esse na Localiza cobre, mas é um opcional que custa na faixa aí de R$120 por mês, mais ou menos, e que eu recomendo que se faça, tá? Oi, filho. Gravando o vídeo vai aparecer uma mãozinha fazendo massagem aqui. E agora mais um critério, esse aqui importantíssimo, que muita gente só dá valor quando está no segundo contrato. Por quê? Porque já teve um problema no primeiro contrato, que são os carros reservas, né? Então, o que significa esse carro reserva no carro por assinatura? Quando você tem lá um sinistro, por exemplo, no seu carro próprio, e o seu seguro tem incluso carro reserva, quando você deixar o seu carro na oficina, você retira um carro e normalmente fica ali com esse carro pelo período necessário até que o seu carro próprio seja consertado. Qual o grande problema na assinatura, né? Vamos supor, estou aqui com a BMW, R$15.000 por mês de assinatura e tive um problema de manutenção ou um sinistro que seja, eu vou explicar a diferença aí depois. O que vai acontecer é que na assinatura eu continuo pagando os R$15.000 por mês, vou explicar também por que quem é dono do carro também continua pagando todos os seus custos, né? Porque IPVA não para, seguro não para, você não está deixando de pagar as manutenções do seu carro porque você está andando um pouquinho menos, você só está adiando as manutenções, mas você vai pagar da mesma forma caso você use o carro. Então, na assinatura, como você continua pagando, se você precisar de buscar um novo carro, é um custo extra, tá, no seu orçamento, esse deslocamento com um novo carro. Então é importante, caso seja o seu único carro por assinatura, esse contrato, esse primeiro carro seu, né, seja o único carro de assinatura, ou seja, você só tem um carro na sua casa e ele é por assinatura, você deve priorizar empresas que têm carro reserva ilimitado no contrato. Não adianta ser carro reserva por um curto período. Uma vantagem aí dos carros por assinatura em relação aos carros convencionais, quando você compra um carro e o seguro desse carro, né, é que o seguro só cobre carro reserva em casos de sinistro. No meu caso aqui, por exemplo, da BMW, que a gente não achou o pneu e a gente teve que ficar com ela quase 2 semanas paradas, eu tive um carro reserva para manutenções e isso é uma vantagem do carro por assinatura. Quais empresas que cobrem? Unidas Livre está incluso no valor da assinatura o carro reserva. Na Localiza é um opcional que você escolhe qual o grupo desse carro reserva, tá? Então, esse é mais um critério. E um dos fatores que eu considero aqui o mais importante é o valor das assinaturas, né? Não adianta nada a empresa cobrir tudo, mas ela tem lá um valor estratosférico em relação às demais empresas. E nesse ponto aqui, eu tiro o chapéu para a Unidas Livre porque ela tem o melhor contrato junto com os menores preços, tá? Então isso também é muito importante que você verifique. Algumas empresas têm frete, então você também precisa de tomar cuidado com essa questão do frete, saber qual empresa cobra ou não. A Localiza não tem frete, a Unidas Livre não tem frete, mas tem algumas empresas que cobram frete. E outra coisa também, modelos, né? Tem empresas que tem tem um massagista aí hoje no vídeo, ó. Tem empresas que possuem diversos modelos de carros, né? Então carros, por exemplo, como essa BMW X5. Então quando você passa ali do patamar dos carros até Compass e tal,
diminui demais a quantidade de empresas, porque nem todas as empresas querem assumir o risco de veículos tão caros. E nesse ponto eu tiro o chapéu aqui para a Localiza, que é a gestora do contrato da X5, porque na Localiza é a empresa que tem maior diversidade de modelos, e isso para mim é um fator decisivo na escolha, e foi o que me levou a escolher a Localiza aqui nesse contrato. Uma das coisas foi porque era a única empresa que tinha carros de luxo disponíveis na frota. Então, modelo também é um dos critérios que devem ser analisados na escolha da sua empresa de carro por assinatura. E a gente finaliza esse vídeo aqui, então, para vocês. De novo, né? Não existe a melhor empresa, mas vocês viram aqui que em determinados critérios, cada um dos critérios tem uma melhor empresa. Na maioria das vezes vai ser Unidas Livre, porque hoje ela tem um melhor contrato. Isso significa que ela é a melhor empresa? Não, não significa. Por quê? Ela tem sim problemas de atendimento, tem sim problemas de pós-venda, é uma empresa que cresceu muito rápido e que ainda está estruturando esse procedimento interno, esses processos internos de atendimento ao cliente. Então sim, tem problemas, mas que estão sendo solucionados. Mas em contrato, hoje é o melhor custo-benefício, digamos assim, entre os critérios aqui que eu acho que você deveria analisar, é sim a Unidas Livre. Mas não deixe de olhar as demais empresas, não deixe de cadastrar aí no meu sistema para ter acesso às melhores ofertas do Brasil de carro por assinatura e a minha ajuda pessoal sem nenhum custo, tá? Vou deixar aqui para vocês, ó, esse quadradinho, cadastra aí que eu vou te chamar lá pessoalmente no WhatsApp, eu pessoalmente chamo lá. Inscreve aqui no canal, não deixe de se inscrever para receber mais vídeos como esse e também acesse aqui a playlist, ó, de tudo sobre carro por assinatura, para você saber um pouco mais sobre esse mundo de assinaturas. Te vejo aí no próximo vídeo, até mais! Tchau! Tchau!